Existem várias fases desse bebê, porém, eu quero citar aqui a fase oral, a fase da sucção, relatada por Freud. O bebê, depois da barriga, depois que sai do ventre da mãe, uma das atividades que ele mais vai fazer, ele faz várias, ele dorme, ele tem ali a interação de acordo com cada mês de vida, mas eu quero citar uma só. Ele tem a maior interação do bebê é a sucção, é o mamar, é por onde ele recebe a atenção, o carinho, é por onde ele recebe a afetividade, é por onde ele se sente seguro, é por onde ele vai, é o máximo que ele vai se sentir como se estivesse na barriga, é quando ele tá abraçadinho, quando ele tá naquela interação confortável, calorosa com a mãe. E ao mesmo tempo, ele tá tendo ali a sua necessidade fisiológica saciada. Então, pense aí, a necessidade fisiológica saciada, a afetividade sendo ali conduzida, sendo ali firmada, o carinho, o quentinho, o aconchego, tá? E o sabor, é o primeiro sabor, né, mais notado pelo bebê da sucção do seio da mãe. Eu tô aqui com a chupeta na mão para mostrar para vocês que também, depois de receber tudo isso, ao longo do tempo, o bebê, algumas mães põem chupeta, outras não, isso é opcional, porém a chupeta é um objeto de um uso de transição, onde o bebê vai aprendendo aos poucos que aquele mamar, que aquela forma de sucção, ela precisa ser deixada. Ela vai chegar ao ponto que precisa ser deixada, por mais deliciosa, por mais gostosa, por mais satisfatória que seja, toda aquela... Gente, se a gente for imaginar uma explosão de prazer que aquele bebê está recebendo no colo da mãe, na sucção, e recebendo aquele leite quentinho, caloroso, que afaga, que cria um vínculo poderoso pelo qual todo ser humano necessita. E aí, depois disso, com o tempo, ele vai passar pela transição com o uso de chupeta e com o uso de mamadeira. Porque ele vai sair para lá na frente, já sair da chupeta e da mamadeira, da colher, né, pro pratinho. Mas eu quero me ater só a essa fase de bebezinho, que a chupeta, ela também traz esse calor. A chupeta, ela não sai leite, mas ela traz esse conforto para aquele bebê em alguns momentos em que a mãe precisa se ausentar, ou em que a mãe sabe que ele já está alimentado, mas ele está querendo só o afago. Às vezes, nós mães, nós dizemos assim, mas eu acabei de dar o peito, justamente. Mas quando ele chora, ele não está pedindo só o leite, só o alimento. Ele está pedindo o carinho, o afago, ele está pedindo essa afetividade, essa interação. E aí, a mamãe, que antes estava ali no pós-parto, estava em repouso, começa a voltar às suas atividades, e aí a chupeta ajuda muito na transição. Mas o que eu quero trazer para vocês? Eu quero que vocês imaginem que uma criança saudável, ela vai passar por tudo isso que eu estou falando, de uma forma consciente,
digo pela mãe, de uma forma gradativa, consistente, e vai vivendo todas essas fases. Mas o que eu quero trazer para vocês e as pessoas que não vivem a fase do peito, que não vivem a fase da chupeta ou da mamadeira, especificamente do peito. E as pessoas que nesse momento que estão no desenvolvimento oral, né, no desenvolvimento da sua oralidade, do sabor, do gosto, da satisfação, e essas pessoas que não têm essa fase, pessoas que são abandonadas pela mãe, pessoas que por algum motivo perdeu a sua mãe, seja por falecimento, ou seja, porque se evadiu. Existem inúmeras possibilidades de crianças que não vivenciaram o período da amamentação completo, foram tiradas bruscamente, crianças que foram rejeitadas, crianças que não tiveram esse trajeto tão importante na sua fase de bebê, que nem sequer passaram pela chupeta, para pelo menos servir de acalento do peito que foi perdido ao ser abandonado. E é isso que eu quero trazer, essa alusão. Pessoas que vivenciaram, pessoas que têm um comportamento hoje, na fase adulta, em que são reféns de inúmeras possibilidades de afago através da boca. Pessoas que têm compulsão alimentar, são essas as explicações, né, segundo a psicanálise. Pessoas que hoje utilizam da boca para ter e obter prazer, afago. São as pessoas conhecidas como pessoas mau caráter, que são viciadas, muitas vezes, né, em drogas, cigarro, em álcool, em comida, em medicamentos. Pessoas que estão sempre com a sua boca em movimento para tentar resolver as suas inquietações internas. Inquietações essas, como a dependência emocional, uma delas, inquietações como compulsões, inquietações como vazios. Existem vazios, né, que são exatamente tão profundos e tão dolorosos, que as pessoas não querem se encontrar com o sentimento, com o sentir, a sensação que esse vazio traz. Vazio esse formado justamente nessa época de bebê, em que as fases oratórias não foram vividas da melhor forma possível, para trazer e construir essa afetividade. Então, as pessoas, né, buscam nisso o sentido. E nós precisamos parar para mergulhar, para entender, para conversar com o nosso bebê interior. Muito se fala de criança interior, mas nós não temos só uma criança interior, por volta dos seus 5, 6, 7 anos, 8, não. Nós temos um bebê interior. Nós temos um bebê intrauterino interior, temos um bebê interior, fora da barriga, a criança interior, o adolescente interior, o jovem interior, para chegarmos a esse adulto interior que nós somos hoje. São várias pessoas, terapeuta Josi. Não são várias pessoas. É uma só pessoa dentro de nós, mas com várias etapas de emoções vividas que precisam serem organizadas, detoxicadas, que precisam ser direcionadas, gerenciadas, que precisam ser olhadas de perto. Nós estamos aqui para a expansão,
para progredir, não para regredir, mas voltar lá atrás, organizar a bagunça que se foi feita, sentir de fato, por mais doloroso que seja, e reorganizar, não é regredir, mas é dar um passo para trás para dar um mais longe para frente. É assim que nós entendemos e é assim que nós queremos repassar. Você já pensou como é que tá e o que passou e o que precisa ser organizado no seu bebê interior? Pense